Professor, eu já assisti um vídeo seu sobre isso. Muchacho, te dizer uma coisa, eu fico feliz que você tenha assistido, mas você assistiu a parte 1, sobre dissertação argumentativa da UFPR, esse aqui é a parte 2. Então eu vou tratar agora da redação do ano de 2018. Olá galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Vou fazer um vídeo aqui sobre a dissertação argumentativa da Federal do ano de 2018, 17 para 18, tá? Vou analisar aqui um pouquinho ela e falar algumas coisas importantes com relação a essa redação. Então, antes de tudo, se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, clica aqui no botão vermelho e ativa o sininho para ser notificado toda segunda-feira. Vou deixar aqui no card, na descrição, tanto o vídeo lá que eu faço a parte 1 sobre dissertação argumentativa, vou deixar também um link para você assistir o meu vídeo sobre resumo, vou deixar também um link para você assistir o meu vídeo sobre as 5 competências do Enem, tá? E também vou deixar aqui a parte 1, né? Eu fiz um vídeo sobre dissertação argumentativa parte 1, que eu analiso a redação de 2016, e esse aqui sobre a parte 2, 2018, tá? Então vamos lá. Mas antes de tudo, coloca aqui nos comentários para mim, você vai fazer o vestibular da UFPR? Vai fazer o vestibular do Enem? Vai fazer outros vestibulares? Quais dúvidas que você tem aí? Do que você gostaria que eu falasse sobre redação, sobre escrita, sobre elemento coesivo, sobre como começar, o meio, o final, como é que eu relaciono um parágrafo a outro quando é uma redação maior? Para a UFPR, lembrando que é um único parágrafo, né? Independente da redação aí, se é uma dissertação, se é um resumo, se é uma transposição de discurso, eu faço federal, são textos mais curtos, textos mais objetivos. Que dúvida você tem com relação a isso, tá? Você não esquece de curtir e vamos lá. Qualquer dúvida que você tenha, coloque aí para mim. Vamos aqui para o próximo texto. Então a gente tem aqui 2 textos novamente. Deixa eu dar mais uma aumentada, fica um pouco melhor. Então aqui, nós temos um primeiro excerto, né? O primeiro texto do sociólogo Zygmunt Bauman. Depois eu tenho uma tirinha do Dahmer. Tá, beleza. Vamos começar pela proposta, como eu falei anteriormente. Escreva um texto argumentativo, novamente, no qual você concorda ou discorde da afirmação contida na última frase do excerto. Olha ali o jeito que escrever certo. O próprio autor aqui, a própria proposta traz como excerto. Síntese do pensamento do autor em face da tirinha de Dahmer. Legal. De 12 a 15 linhas, veja, um pouquinho maior, mas ainda um texto objetivo, e também você faz em um único parágrafo. Apresentar seu posicionamento relativamente ao tema da afirmação, conter as justificativas do seu posicionamento. Então vamos lá, nós temos 2 textos. Você vai ler o primeiro texto, eu não vou ler agora, senão vai ficar muito extenso. Mas o que é a síntese desse texto, de todo esse excerto de cima, né, porque é o trecho de um texto, é o que? É a última frase. Eu pertenço ao mundo offline, enquanto o mundo online pertence a mim. Zygmunt Bauman, Estranhos à Nossa Porta. Autor Zygmunt Bauman, publicação Estranhos à Nossa Porta. Tá? Tá ali entre parênteses depois do primeiro texto. Ok. Só para sintetizar aqui, todas essas linhas, o autor fala que como que se a gente, né, nos últimos tempos, a gente se comporta nas redes sociais da forma que a gente quer, como se a gente não tivesse ninguém para mediar, ninguém para punir, como se a gente pudesse fazer o que a gente bem entender. Estamos cansados de saber que isso acontece, né, cada vez mais. E agora eu estou no ano de 2022, estamos no auge aí, né, de muita gente fazendo isso sem se responsabilizar. E pessoas bem importantes aí que a gente tem no nosso governo, nas nossas instituições e tudo mais. Passam do limite e não são responsabilizados, infelizmente, né? E aí, diz que enquanto o mundo offline pertence a mim, o online pertence a mim. Por quê? Porque no online é como se eu pudesse fazer o que eu bem entender, mas no offline não é bem assim, né? Imagine no dia a dia, aí, no mundo real, se eu pudesse xingar alguém, bater em alguém, agredir alguém, sem ser responsabilizado. Complicado, né? Beleza. Agora vamos ver aqui embaixo. Nós temos uma charge que diz o seguinte: o poço dos desejos. Um desejo, poder criticar o mundo, sem fazer esforço algum para mudá-lo. Oba, uma rede social. Quer dizer, o cara pode fazer o que quiser, tá lá tranquilão, chega na rede social, ele pode escrever o que quiser, falar o que quiser, agredir quem quiser. E é complicado isso. Qual que é o local de publicação? Aqui entre parênteses também, a única coisa que importa é as superlistas, tá? Só isso. Ok, vamos lá para a proposta de novo. Então você tem que tratar da última frase do primeiro texto, eu pertenço ao mundo offline enquanto o mundo online pertence a mim. Com relação a ela,
você tem que relacioná-la com a tirinha de Dahmer. Então vamos lá, mais ou menos, né? Em Estranhos à Nossa Porta, ou publicado em Estranhos à Nossa Porta, ou eu posso começar Zygmunt Bauman em Estranhos à Nossa Porta, relaciona o mundo online do offline, né? Faz uma relação de dois mundos, o offline e o online. Esses dois eu posso colocar até depois de 2 pontos. Ponto. O sociólogo, né, para não repetir, ou então Bauman, beleza. O sociólogo, ao relacionar os dois mundos, deixa claro que no mundo real temos consequências a partir do nosso comportamento, já no virtual, já no online, já nas redes sociais, parece que nós temos o controle da situação, levando até ao extremo de fazermos aquilo que bem entendemos, sem que sejamos responsabilizados para tal atitude. Ponto. Dahmer já posso continuar como? Como que eu posso falar? Ao encontro, né? De encontro é o contrário, ao encontro é semelhante. Ou então, semelhantemente à posição do sociólogo, ao encontro à posição de Bauman, o chargista, o cartunista Dahmer, em As Superlistas, reforça este comportamento defendido pelo primeiro excerto, pelo sociólogo ou por Bauman, assim por diante, ao apresentar um personagem que se comporta de tal maneira se expondo nas redes sociais. Ponto. O que eu fiz? Primeiro texto, autor, fonte, tese. Segundo texto, autor, fonte, tese. O que falta eu fazer? O meu posicionamento. Diante disso, a partir dessas reflexões, com relação ao que os autores mencionam, com relação à crítica estabelecida pelos autores, com relação ao excerto e à tirinha, ou então, ambos autores são coerentes nas suas posturas e retratam e revelam um comportamento contemporâneo. Ponto. É compreensível, ou então poderia falar como? É comum, é real, representa realmente a realidade, devido às situações que percebemos no mundo online, diferentemente do mundo offline, onde as pessoas realmente, né, se comportam de maneira bastante agressiva nas redes sociais, ou então nas redes sociais, mostrando, revelando a sua postura, ou revelando algumas situações estas situações que não poderiam ocorrer no mundo real, no mundo offline, né? Ou no dia a dia, né? Nas nossas relações pessoais. Ponto. Acabou a redação. Então é isso que você faz, galera. O que você tem que fazer aqui? Autor, fonte, tese, autor, fonte, tese. E o que você pensa com relação a isso a partir do que exatamente a proposta da Federal te pede. Beleza? E é isso aí, galera. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta aí para me fazer? Clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho se você puder, manda para os seus amigos aí que você sabe que vai fazer vestibular da UFPR. E aí, qualquer dúvida que você tenha com relação a esses assuntos que eu falei, se ficou claro para você, é claro, eu não li o primeiro texto aqui, né, porque era um texto um pouco mais longo, né, senão o vídeo ia ficar longo demais. Mas se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, para perguntar assim, professor, se eu escrevi dessa forma, você acha que está certo? Eu poderia começar desse jeito, terminar desse jeito? Você acha que esse tipo de redação a federal é fugir do tema? A dissertação argumentativa da federal, que é um pouco diferente, está certo eu fazer desse jeito? Qualquer dúvida que você tenha, não esquece de me perguntar. E lembre-se, né, galera, assista lá os outros vídeos, assista a parte 1 para ficar claro para você o que é uma dissertação argumentativa para federal. Beleza? Até o próximo vídeo. Abraço, até mais. Tchau, tchau.